Como estão vocês? Hoje nós tivemos já uma discussão. O que é discussão? Nós já conversamos sobre esse conteúdo, falamos sobre as heranças indígenas e a literatura indígena. E a gente vai concluir esse conteúdo, trazendo hoje essa aulinha, onde nós vamos falar da herança indígena e nós iremos também falar da literatura indígena. Bom, vamos falar sobre a herança. Herança é alguma coisa que a gente adquire de outra pessoa ou da família, que a gente já acostumou falar sobre isso, né? Quando um parente da gente falece, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. O pai, ele tem alguns bens e ele vai deixar para os seus filhos. Então, é a herança do pai dado para os filhos. E nós também adquirimos essa herança dos indígenas. E o que foi que nós adquirimos dos indígenas que até hoje está entrelaçados nas nossas vidas? Se formos observar o que aprendemos sobre a vida dos primeiros habitantes do Brasil, que é o nosso assunto dos testes da segunda unidade, nós verificamos que muitas das coisas que eles faziam, que eles tinham como hábito, como costumes, nós também praticamos até hoje. Então, isso é a chamada herança. São as heranças que nós recebemos, ganhamos, adquirimos dos índios, ok? E essa herança, a gente vai conhecer e entender por que é que ela percorre por tanto tempo, anos e anos, já que a gente absorveu muitas das coisas da vida desses índios. E o que foi que nós absorvemos? Qual foi a contribuição indígena para a cultura brasileira? Olha só, dentro da vida dos índios, nós adquirimos a vida coletiva, onde nós moramos. Os índios aprenderam a construir as suas ocas num semicírculo, onde dentro desse semicírculo tinha uma casa maior, chamada de ocara. Era nesse local onde eles se reuniam, onde eles tomavam decisões de paz, de guerra, de festas, de rituais e tudo. Essa é a vida coletiva que nós também temos. Nós moramos num bairro, nós moramos numa rua, nós moramos numa cidade, nós frequentamos escolas, igrejas, entendeu? Então, é uma vida coletiva. Mas também nós aprendemos com ele que cada um tinha uma função dentro da comunidade. Os homens, eles faziam a caça, a pesca, construíam as ocas, derrubavam árvores, cuidavam do fogo e tomavam decisões sobre a guerra ou a paz. Isso também nós adquirimos, essa herança dentro do nosso lar. Os homens são os provedores da casa. E que são os provedores? Digamos que o trabalho mais pesado, o conserto de alguma coisa dentro de casa, a construção de uma casa. Então, sempre o homem toma a frente dessas decisões. E as mulheres, como até hoje, as indígenas, ela tinha as atribuições de semear, modelar, tecer, plantar, coletar as coisas, preparar alimentos, cuidar das crianças. Isso ainda continua. Vocês veem a mamãe de vocês na cozinha, limpando a casa, o papai saiu para trabalhar e aí ele vai voltar à noite.
e ela tem que deixar a casinha tudo arrumadinha, porque nós adquirimos essa prática dos nossos antepassados. Cuidar da criança, cuidar da comida, da roupa. Então as mulheres também adquiriram essa herança indígena. As crianças e os idosos, eles aprenderam a confeccionar utensílios e materiais, tecer artefatos. Pro, o que significa tecer? Tecer, eles faziam manualmente objetos com palhas e cerâmicas. É claro que esse ensinamento vinha das mulheres que também faziam isso. E eles ensinavam essa doutrina, né? Esse hábito dentro da cultura indígena. A mesma coisa hoje. O papai e a mamãe, eles tentam passar para vocês como se comportar, educação doméstica, correto? Então, através do ensinamento. E também nós aprendemos algumas coisas que até hoje nós praticamos dentro da nossa comunidade. O que foi que nós herdamos, que até hoje praticamos? Os indígenas no tempo dele e nós como herança no nosso tempo. É claro que quando eu falo os indígenas no tempo dele, eu não quero dizer que não exista mais índios. Existe sim. Na região norte, é uma região que tem a maior quantidade de índios. Ok? Vamos ver o que é que nós herdamos, pois nós praticamos até hoje isso. O que é que nós praticamos, que o índio fazia e nós aprendemos? A pescar. Nós aprendemos, o homem também, a caça. Existe ainda as pessoas que caçam, mas a pesca, o homem hoje em dia ele tem até como se fosse uma válvula de escape, né? Vai pescar para se desestressar. Então é algo que a gente adquiriu dos índios. Nós também aprendemos as mulheres, né? A cozinhar. Olha aqui, fazendo o preparo da comida, tomando conta das crianças. Então são coisas que nós adquirimos e herdamos com a cultura indígena. E o que é mais que nós também praticamos? Será que é só isso? Claro que não. Nós ainda temos mais coisas que nós aprendemos. Plantar. As mulheres tinham a função de plantar, cuidar das crianças. Nós, dentro da cultura indígena, nós adquirimos também mais coisas. Com que nós aprendemos a usar cestos dentro das nossas casas. A gente usa esses cestos para enfeites, para colocar roupas sujas e outras coisas mais. Nós aprendemos a usar a rede para nos balançarmos, né? Em Fortaleza é um estado que ele cultiva muito essa prática da produção das redes. A pipoca. Ah, que delícia! Assistir um filmezinho com a pipoquinha. Nós aprendemos com o índio. Nós aprendemos a fazer moquecas, delícias. Entendeu? Então, esses hábitos até hoje nós temos. E aprendemos, e adquirimos, e absorvemos com a cultura indígena. E nós temos a nossa união familiar. Ok? O papai, a mamãe, as crianças, e ela perpetuam até hoje essa união familiar. Ok? Então é algo que a gente adquiriu. E o que é que nós iremos falar hoje sobre a literatura indígena? Quando a gente fala de literatura, a gente fala de meio de comunicação. E como eles se comunicavam? A literatura, a forma de se comunicar dos indígenas, ela é baseada na oralidade. O que é isso? Eles se comunicam através da fala, do oral, pois eles têm a fala como a sua forma de transmissão da tradição entre as lendas, principalmente sobre as coisas da natureza, os ensinamentos. Dessa forma,
a memória é fundamental para que sejam guardados todas as histórias contadas através da oralidade, as histórias vividas e criadas pelos indígenas. Na tradição oral indígena, a música também é uma extensão da fala. A música, a gente fala de música também, o uso dos instrumentos, pois o discurso pode terminar em música, em canto, ou também terminar em canto, começa como discurso e termina com canto, ou pode começar com canto e terminar em discurso. Então, a forma da oralidade nos índios é a conversação. Vamos conhecer os tipos de textos que eles tinham dentro da sua comunicação. Quem são esses textos? Nós temos os textos de narrativa. São as ações comuns para as mais diferentes situações cotidianas do dia a dia dos índios, como também para grupos exclusivos, quando eles se reuniam para conversar, digamos, com o grupo da tribo. Hoje nós vamos reunir os homens para organizar uma guerra, para organizar regras. Então, dentro da narrativa, que era a oralidade, eles conversavam, eles se reuniam para ter esse tipo de comunicação. Possivelmente lá naquela casinha que eu falei para vocês, que é a Ocara. E o texto das instrutivas, olha o nome, instrutiva, vem de instruções, dicas. Essa prática de comunicação são comuns em situação em que os adultos ensinam as regras, ensinam os costumes, as tradições, as técnicas para caçar e pescar, e também as suas crenças mestiças. Esses ensinamentos eram direcionados para as crianças, com forma de instruir e ensinar as coisas da cultura indígena através da oralidade, da conversa. E temos mais textos. Lembra que eu falei para vocês que a musicalidade também é um meio de comunicação? Então, eles tinham as canções. As canções são comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e a seus respectivos comportamentos ou amor. Então, eles retratavam essa conversação em termos de canções. Nós também temos as invocações. Lembra que nós falamos sobre a religião indígena, onde eles acreditam que um índio ou ser humano, quando morre, ele volta no corpo de um animal. Então, isso é uma forma de religião, é o xamanismo. E essas invocações são cantos, são rituais que eles praticavam para buscar a curas medicinais ou até para algum outro tipo de trabalho, como a invocação, que eles tinham a dança da chuva, a dança da colheita. Então, tudo essas eram invocações que eles faziam para ter um retorno em relação a alguns casos, ok? Então, na verdade, a literatura, a forma de comunicação dos índios, nada mais era do que a invocação, ou era a oralidade, a conversação, junto com a musicalidade, ok? Agora, hoje nós concluímos o assunto de história para o nosso teste da segunda unidade. O que é que vamos fazer agora? Vamos estudar, revendo os videoaulas, as atividades que nós já fizemos no livro, volta tudo, já que está tudo corrigidinho direitinho, dá para estudar e reforçar. Assim, vocês estarão preparados para a nossa avaliação, ok? Uma boa sorte, um grande beijo para vocês. Outra coisa que eu ia já me esquecendo.
Os índios passaram para nós, além do processo da coletividade, de morarmos juntos, eles ensinaram para a gente a sustentabilidade, que é o quê? Cuidar da natureza, para que ela possa permanecer por muito mais tempo. Então, os índios ensinaram isso para a gente. Cuidar das plantas, dos animais, dos nossos recursos naturais. Isso é sustentabilidade. Tudo ok, meus amores? Tchau, tchau.